Apenas uma noite. Foi o que Aurora sussurrou para o peão, com a voz embargada pelo vinho e pela solidão de 4 anos sendo viúva. Não era um convite. Era um grito de socorro. Ele não respondeu com palavras. Apenas assegurou, enquanto o mundo girava ao redor deles. Num vilarejo onde os sobrenomes valiam mais que as pessoas, onde o passado apertava como um colar no pescoço, aquela noite mudou tudo. Porque às vezes o amor chega quando você já parou de procurar. E às vezes, para nascer de novo, você tem que deixar tudo para trás. Se essa história tocou seu coração, me dê um joinha. É o seu jeito de me dizer: eu entendo essa dor, entendo esse renascer. E agora me diga, como você acha que termina essa história? Comenta sua intuição, sua experiência, sua esperança. O vento levava poeira vermelha pelas ruas de Riacho do Socorro, como se quisesse apagar algo que a terra não aguentava mais lembrar. Aurora Albuquerque olhava da janela do 2º andar do Viúva de Prata, com as mãos apoiadas no batente de madeira lascada, sentindo como o calor de fevereiro entrava pelas frestas e queimava sua pele com a mesma força com que seu próprio nome a queimava por dentro. Viúva. A palavra caía sobre ela toda manhã como uma pedra invisível. Fazia 4 anos que usava esse título como um vestido preto, elegante, sufocante, imposto. O salão pulsava lá embaixo com vozes de homens, com o barulho de copos, com risadas que não eram dela. Aurora tinha aprendido a cuidar do negócio com mão firme. Tinha aprendido a encarar os jogadores, a calcular dívidas e ganhos, a sorrir com os lábios fechados quando alguém falava do falecido Sr. Albuquerque, como se ele ainda vivesse nas paredes. Mas não tinha aprendido a aguentar o silêncio da sua própria casa. Por isso, voltava tarde toda a noite. Por isso inventava tarefas que não existiam. Por isso contava o dinheiro 2 vezes, conferia as garrafas de pinga até o amanhecer, arrumava as cartas do baralho como se nelas pudesse achar uma resposta que a vila nunca daria. Tinha 42 anos e sentia que tinha vivido o dobro. Seu cabelo castanho, sempre preso num coque perfeito, escondia alguns fios brancos que ela arrancava brava toda manhã na frente do espelho. Usava vestidos escuros, mas bem feitos, joias simples que foram da família do marido, e um cansaço nos olhos que o povo achava que era orgulho. Naquela terça de fevereiro, enquanto olhava a rua lá de cima, viu chegar o homem que mudaria tudo sem nem tentar. Era alto, de ombros largos e passo devagar. Usava um chapéu marrom velho e uma camisa que um dia foi branca. Andava como quem não tem pressa nem destino, como quem aprendeu que correr não adianta nada quando não se tem um lugar para onde querer ir. Parou na frente da estrebaria, falou com o rapaz, deixou seu cavalo e cruzou a rua em direção ao Viúva de Prata. Aurora não soube por que ficou olhando para ele. Talvez fosse o jeito dele de não levantar a cabeça. Talvez fosse o silêncio que vinha dele como uma língua que ela também falava. Quando o homem entrou no salão, Aurora desceu as escadas com seu jeito sério de sempre. Ele pediu pinga sem olhar nos olhos dela, pagou com as moedas certas e sentou numa mesa do fundo, de costas para a janela. Não falou com ninguém. Não buscou conversa. Só bebeu devagar, com o olhar perdido em algum ponto do teto onde o fumo do cigarro de palha fazia voltas cinzas. Aurora sentiu algo estranho no peito, uma curiosidade que não tinha nome. "É novo na vila?" perguntou ela, chegando perto com uma garrafa na mão, mesmo que o copo dele ainda estivesse cheio. O homem levantou o olhar pela primeira vez. Tinha olhos cor de mel, cansados, mas espertos, e uma cicatriz fininha na bochecha esquerda que contava alguma história que ele não diria. "Só de passagem", respondeu com voz baixa, quase grossa. "Meu nome é Sebastião Rocha. Aurora Albuquerque, dona do lugar." Ele balançou a cabeça de leve e voltou a olhar para baixo. Não teve educação exagerada nem interesse fingido. Só um jeito econômico que Aurora achou, pela primeira vez em anos, verdadeiro. Naquela noite, quando fechou o salão e subiu para o seu quarto vazio, Aurora se viu pensando nele. Não no que ele tinha dito, porque ele quase não falou nada, mas no que ele não tinha feito. Não perguntou do marido morto, não olhou com pena, não achou que ela precisava de proteção ou conselho.
Sebastião Rocha a tratou como se ela fosse apenas uma mulher. E fazia tanto tempo que ninguém fazia isso. Sebastião ficou. Ninguém soube bem o porquê, nem ele deu explicações. Alugou um quartinho atrás da estrebaria por uns trocados, aceitou serviços pequenos na vila, consertar cercas, carregar sacos de milho, ferrar cavalos, e se mexia pelo riacho do Socorro como uma sombra discreta que não pedia nada e não prometia nada. Aurora o via passar algumas manhãs, sempre cedo, sempre sozinho. Ele levantava só a aba do chapéu ao cruzar com ela, e era só. Não entrava no salão durante o dia. Só aparecia ao escurecer, pedia o mesmo, sentava no mesmo canto. Passaram 3 semanas antes de voltarem a conversar. Foi numa quarta de ventania, um daqueles dias em que o sertão parecia bravo consigo mesmo. Aurora tinha fechado o salão cedo porque uma tempestade de areia ameaçava engolir a vila inteira. Andava para casa com o xale apertado no peito, lutando contra o vento que soltava fios do seu coque e enchia seus olhos de terra. Então ouviu o barulho de uma carroça. Dona Aurora, era o Sebastião. Dirigia uma carroça velha, cheia de ferramentas, devia estar voltando de algum serviço no campo. Parou os cavalos do lado dela. Posso levar a senhora. Não é bom andar com esse vento. Aurora ficou na dúvida. Não por medo dele, mas por medo do que falariam se alguém visse. Mas a rua estava vazia e o vento roncava tão forte que qualquer um estaria escondido em casa. Obrigada, disse ela, e subiu. O caminho até a casa dela era curto, uns 10 minutos. Mas nesses 10 minutos, enquanto a carroça ia devagar entre as lufadas de poeira, Aurora sentiu algo que não sentia faz tempo. A sensação de não estar sozinha. Não falaram nada no começo. O barulho do vento enchia tudo. Mas aí Sebastião perguntou sem olhar para ela. A senhora sempre fecha o salão tão tarde? Aurora apertou as mãos no colo. Sim, deve ser cansativo. Ela não respondeu logo. Pensou em mentir, dizer que não, que estava acostumada, que o trabalho era sua vida e não incomodava. Mas algo na voz do Sebastião, algo sem julgamento, sem cobrança, fez ela dizer a verdade. Não fecho tarde pelo trabalho. Fecho tarde porque não quero voltar para casa. Sebastião balançou a cabeça devagar, como se entendesse sem precisar de mais conversa. A casa é muito grande, continuou Aurora quase sem pensar, e muito silenciosa. Às vezes sinto que as paredes esperam alguém que nunca vai chegar. Ele não deu consolo. Não disse que o tempo curaria tudo, nem que ela devia ser forte, nem nenhuma daquelas frases vazias que o povo repete. Só guiou em silêncio, e esse silêncio foi o que Aurora precisava. Quando chegaram na frente da casa, um casarão de 2 andares com sacada de madeira e janelas fechadas, Aurora desceu com cuidado. Ficou de pé do lado da carroça, com o vento balançando sua saia. Obrigada, Sr. Rocha. Sebastião, corrigiu ele. Só Sebastião, ela concordou. Aurora. Os olhos dele se encontraram por um segundo, e naquele segundo, Aurora sentiu um frio na barriga que não era medo nem fome. Era algo pior. Era reconhecimento. Sebastião foi embora sem dizer mais nada, e Aurora entrou na sua casa vazia com o coração batendo rápido demais. Depois disso, algo mudou. Não foi de repente. Foi como o gelo derretendo. Devagar, sem jeito de parar. Quase sem notar até que, de repente, não dá mais para negar. Sebastião começou a cumprimentar ela toda manhã. Só um jeito com a cabeça, um baixar de chapéu. Aurora respondia igual. Mas dentro dela, esse oi começou a valer mais do que devia. Começou a esperar por ele, a demorar na janela do salão na hora em que sabia que ele passaria, a arrumar o cabelo, alisar a saia, ensaiar o que dizer se ele parasse. Ele nunca parava, mas Aurora esperava do mesmo jeito. Uma tarde, Sebastião entrou no salão com um saco de lenha no ombro e deixou do lado do fogão sem ninguém pedir. O frio está chegando, disse só. Vão precisar disso. Aurora não soube o que responder. Não estávamos no inverno. Faltavam meses. Mas Sebastião já tinha saído. No dia seguinte, ela preparou café e deixou no balcão com um guardanapo dobrado. Quando ele entrou naquela noite, viu, bebeu em silêncio e deixou 2 moedas do lado da xícara. Mais do que custava. Assim começaram a se falar,
com jeitos pequenos, com coisas que falavam por eles. Aurora deixava a pinga preferida do Sebastião sempre ali, mesmo que ninguém mais pedisse. Sebastião consertou a porta do fundo do salão que estava emperrada faz tempo. Aurora agradeceu com o olhar. Sebastião respondeu com um silêncio que dizia: não foi nada. Mas era assim. O povo começou a notar. Não de jeito escandaloso, sem acusações. Só com olhares a mais, comparadas na conversa quando Aurora e Sebastião estavam no mesmo lugar. Bento, um jogador de sempre do salão, daqueles que vivem mais nos bares que em casa, foi o primeiro a dizer algo. Uma noite, depois de perder no baralho, chegou perto do Sebastião com um sorriso torto e um cigarro na boca. Cuidado, peão, disse baixo. Aurora Albuquerque não é como as outras. Carrega um nome pesado. E nesta vila, os nomes valem mais que as pessoas. Sebastião não respondeu. Só olhou para ele até que o Bento deu de ombros e saiu. Mas naquela noite, quando Aurora passou perto da mesa dele, Sebastião a parou com uma palavra. Aurora. Ela se virou surpresa. Ele nunca chamava ela pelo nome na frente de todos. Sim? Sebastião olhou para ela com aqueles olhos cansados que pareciam entender tudo. Nada. Só... se cuide. Aurora sentiu o chão fugir dos pés. O salão fazia festa só 2 vezes por ano, no Natal e no aniversário do lugar. A festa de março era a mais esperada. Tinha música ao vivo, dança, comida, e a bebida corria solta. Aurora se arrumou com cuidado. Colocou um vestido cor de vinho escuro, soltou um pouco o cabelo, deixando uns cachos caírem nos ombros, e usou os brincos de pérola que sua mãe deu antes de morrer. Não fazia por vaidade. Fazia porque precisava se sentir viva. O salão estava cheio. O sanfoneiro tocava modas alegres que faziam as paredes tremer. Homens e mulheres dançavam, riam, batiam os copos. Aurora andava pelas mesas, sorrindo, servindo, sendo a dona perfeita. Mas ela estava procurando o Sebastião. Achou ele no lugar de sempre, ao fundo, olhando a festa como quem olha um quadro que não entende bem. Não dançava. Não bebia mais que o necessário. Só estava ali, parado no meio da bagunça. Aurora chegou perto com 2 copos de vinho. Não dança, Sr. Rocha. Ele levantou o olhar e algo no rosto dele mudou ao ver ela. Uma surpresa. Talvez um brilho de admiração. Não sou bom nisso. Eu também não, mentiu Aurora. Sentou na frente dele sem pedir licença. Sebastião não reclamou. Beberam em silêncio por um tempo, enquanto a música tocava e o povo ria. É uma festa boa, disse Sebastião por fim. É, mas não sei por que fazemos. No dia seguinte, todo mundo volta a ser o mesmo. Sebastião olhou para ela com atenção. E a senhora? Volta a ser a mesma? Aurora sentiu o vinho queimar a garganta. Sempre sou a mesma. Não tenho escolha. Sebastião balançou a cabeça devagar, e naquele gesto Aurora sentiu que ele entendia. Que ele também era sempre o mesmo. Que os dois estavam presos em jeitos de ser que o mundo impôs a eles. A música mudou. O sanfoneiro tocou algo mais lento, mais triste. Alguns casais se abraçaram na pista. Aurora sentiu uma coragem, ou um desespero, e estendeu a mão. Uma dança. Só uma. Sebastião ficou na dúvida. Olhou ao redor. Depois, olhou a mão da Aurora, pequena e firme, esperando. Seu povo vai falar, disse ele. Já falam, respondeu ela. Sebastião pegou a mão dela. Dançaram devagar, meio sem jeito no começo, porque nenhum dos dois sabia bem como fazer. Mas depois acharam um passo. Os corpos chegaram perto. A mão do Sebastião na cintura da Aurora era firme, mas respeitosa. A mão da Aurora no ombro do Sebastião tremia um pouco. A música envolvia os dois como um segredo. Aurora podia sentir o calor do Sebastião através da roupa. Podia sentir o cheiro de couro e terra que vinha dele. Era um cheiro honesto, sem perfumes falsos, sem frescura. Quando a música acabou, não se soltaram logo. Ficaram ali, no meio da pista, com as mãos ainda juntas, se olhando como se tivessem acabado de descobrir algo que os dois procuravam sem saber. Obrigada, sussurrou Aurora. Sebastião balançou a cabeça
e soltou a mão dela com cuidado, como se fosse algo que quebra. Aurora voltou a andar pelas mesas, servindo os convidados. Mas não era mais a mesma. Algo dentro dela tinha acordado, algo perigoso e bonito ao mesmo tempo. Conforme a noite passava, bebeu mais do que costumava. O vinho dava uma liberdade falsa, fazia esquecer quem ela devia ser. Ria mais alto, falava mais solta, e em algum momento, quando o salão estava na maior bagunça, tropeçou perto da sacada. Sebastião apareceu na hora. Segurou ela com força antes de cair, com uma mão no braço e outra nas costas dela. Está tudo bem. Peguei você, disse ele com voz baixa, quase íntima. Aurora levantou o olhar para ele. Estava tão perto que podia ver as ruguinhas perto dos olhos dele, as marcas de sol na pele queimada, a seriedade no rosto dele. Tião, sussurrou ela, usando o apelido sem pensar. Apenas uma noite, por favor. Não era um convite. Era uma súplica. Era o grito de quem esteve sozinha por tanto tempo que nem lembra mais como é ter companhia. Sebastião não respondeu. Só olhou para ela com um misto de entendimento e dor, como se soubesse exatamente o que ela sentia, porque ele sentia o mesmo. Vou pedir uma carroça, disse por fim. Vou levar a senhora para casa. Aurora se soltou rápido, com vergonha. Não. Estou bem. Eu... Desculpe. Mas Sebastião já estava ajeitando a ida dela. Pediu para um dos ajudantes preparar a charrete. Ajudou Aurora a descer as escadas com jeito, sem deixar que virasse conversa. Antes de subir na charrete, Aurora olhou para ele com olhos brilhando. Não quero voltar para aquela casa vazia. Eu sei, disse Sebastião, mas não pode ficar aqui assim. Aurora subiu na charrete e Sebastião disse ao cocheiro o caminho. Ela foi sem olhar para trás, e Sebastião ficou parado na rua, vendo ela sumir no escuro. Naquela noite, Aurora chorou no seu quarto vazio. Chorou pelo marido que nunca a amou de verdade, pelos anos perdidos, pela solidão que a roía, pelo desejo que acabou de confessar para um homem que mal conhecia. E Sebastião, no seu quarto atrás da estrebaria, ficou acordado até o sol nascer, pensando na mulher que tinha segurado nos braços e nas palavras que ela disse. Apenas uma noite, por favor. Aurora não apareceu no dia seguinte. O salão abriu como sempre, mas foi Marta, a empregada de confiança, que cuidou de tudo. Era uma mulher de meia idade, trabalhadeira e esperta, que tinha trabalhado para o falecido Sr. Albuquerque e agora trabalhava para a viúva com a mesma lealdade silenciosa. Sebastião passou na frente do Viúva de Prata 3 vezes naquele dia. Toda vez esperava ver ela na janela do 2º andar, na sacada, em qualquer lugar. Mas as cortinas estavam fechadas. No 3º dia, quando Aurora finalmente apareceu, tinha algo diferente nela. Andava mais dura, evitava olhar para onde Sebastião pudesse estar. E quando ele entrou no salão naquela noite, ela foi atender outras mesas, deixando a Marta servir ele. Sebastião entendeu o recado. Aurora estava se afastando. Estava fazendo um muro entre os dois, tijolo por tijolo, esperando que o muro fosse alto o bastante para ele não conseguir ver ela do outro lado. Mas o estrago já estava feito. Os dois sabiam. Passou uma semana, depois 2. Aurora e Sebastião não voltaram a se falar. Se cruzavam na rua e fingiam que não se viam. Ele parou de entrar no salão com tanta frequência. Ela parou de olhar na janela, mas os jeitos pequenos continuaram, agora com mais peso. Sebastião deixou um maço de flores do mato na porta do fundo do salão, sem bilhete, sem nada. Aurora achou no amanhecer e colocou num vaso no seu quarto, onde ninguém mais podia ver. Aurora deixou uma garrafa de pinga da boa na estrebaria, com uma fita amarrada no pescoço. Sebastião achou e guardou sem abrir, como se fosse um tesouro. Estavam falando uma língua que só eles entendiam. Uma língua de ausências e presenças, de coisas não ditas que gritavam mais forte que qualquer palavra. Foi o Bento que notou o que estava rolando. Uma noite, sentado na sua mesa de sempre, com as cartas na frente, chamou o Sebastião com um sinal. "Senta aí, peão!" Sebastião ficou na dúvida, mas sentou. Bento acendeu um cigarro e olhou através do fumo. "Não sou cego. E não sou bobo.
Sei o que tem entre você e a dona Aurora. Sebastião não negou nada, só esperou. Ela não é livre, continuou Bento. Não do jeito que você acha. O marido morreu sim, mas o nome dele continua vivo. E nesta vila, um nome desse é uma corrente. Tem homens poderosos que ainda acham que têm direito sobre o que foi do Albuquerque. Se descobrirem que ela está com alguém, ainda mais com alguém como você, um de fora, sem terra, sem sobrenome, vão acabar com ela. E com você também. Sebastião apertou os punhos em cima da mesa. Não estou com ela. Ainda não, disse Bento. Mas vai estar. Dá para ver no jeito que você olha. Dá para ver como ela para de respirar quando você entra. Então te aviso porque gosto de você. Cuidado. O desejo não vale a pena se custar tudo. Sebastião levantou sem dizer mais nada e saiu do salão. Mas as palavras do Bento seguiram ele como sombras. Foi numa 4ª de abril que tudo mudou. Aurora estava fechando o salão mais cedo que o normal. Tinha sido uma noite parada, com poucos fregueses. Marta já tinha ido embora, e Aurora estava sozinha, apagando as lamparinas, arrumando os copos, varrendo o chão. Então ouviu passos na escada. Passos lentos, pesados. Sebastião apareceu na porta. Estava com o chapéu na mão e um jeito que Aurora não tinha visto antes. Firmeza misturada com medo. O salão está fechado, disse ela mesmo com a voz tremendo. Eu sei. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que dói porque está cheio de tudo o que não foi dito. Você não devia estar aqui, continuou Aurora sem olhar para ele. O povo... Que se dane o povo, interrompeu Sebastião e a voz dele saiu mais forte que de costume. Preciso falar com você. Aurora deixou a vassoura encostada na parede e virou para ele. Estava de braços cruzados, como se precisasse se proteger do que ele pudesse dizer. Então fala. Sebastião deu uns passos para a frente. A luz fraca da última lamparina acesa fazia sombras no rosto dele. Estou há semanas tentando entender o que é isso, entre nós, e acho que você também. Aurora engoliu em seco. Não tem nada entre nós. Você mente mal, Aurora. Foi a primeira vez que ele usou o nome dela com tanta intimidade, sem o dona, sem a distância da educação. E esse nome na boca dele soou como uma confissão. Sebastião, por favor, começou ela, mas ele não deixou terminar. Me diz que não sente nada. Me diz que quando me vê passar não espera que eu pare. Me diz que as flores que deixei não valeram nada para você. Me diz que quando dançamos você não sentiu o mesmo que eu senti. Aurora fechou os olhos. Sentia que o salão girava ao redor dela. O que eu sinto não importa. Por que não? Porque eu sou mais velha que você, gritou ela e a voz quebrou. Porque carrego o nome de um morto. Porque sou a dona deste lugar e você é um peão que chegou do nada. Porque se alguém nos vir juntos vão pensar, vão dizer a verdade, terminou Sebastião. Que tem algo entre nós, algo de verdade. Aurora abriu os olhos e olhou para ele. Tinha lágrimas nos cílios, brilhando como pedacinhos de vidro. Não posso, Sebastião. Não posso arrastar você para isso. Se nos descobrirem, eu perco o salão, perco minha honra, perco tudo. E você também perde. Esta vila não perdoa. Os sobrenomes valem mais que as pessoas. O Bento te disse, não disse? Sebastião concordou. Me disse. E não me importei. Devia se importar. Pois não me importo. Chegou mais perto até estarem a quase 1 metro de distância. Vivi 35 anos mudando de um lugar para o outro, sem criar raiz, sem sentir nada por ninguém. E aí cheguei aqui e vi você. E pela primeira vez na vida algo dentro de mim acordou. Não vou fingir que não existe. Aurora sentiu suas defesas caírem como areia molhada. Eu também não posso fingir, sussurrou. Mas tenho medo, Sebastião. Medo do que isso possa fazer com a gente. Medo de perder você. Medo de me perder. Sebastião estendeu a mão devagar, dando tempo para ela sair se quisesse. Quando os dedos dele encostaram nos dela, Aurora tremeu como uma folha no vento. Não precisa ter medo. Não comigo. E Aurora, que tinha sido forte por tanto tempo, que tinha aguentado a solidão e o peso do sobrenome e os olhares do povo, finalmente se entregou.
Ela se inclinou para a frente e encostou a testa no peito do Sebastião, e ele a abraçou, segurando ela como se fosse a coisa mais valiosa que já tinha tocado. Não se beijaram. Não disseram, eu te amo. Só ficaram ali, abraçados no meio do salão vazio, respirando no mesmo passo, sentindo como o mundo lá fora continuava girando, enquanto eles, por um momento, paravam. O que vamos fazer? Perguntou Aurora contra o peito dele. Não sei, confessou Sebastião. Mas vamos dar um jeito. Aurora se afastou devagar e olhou nos olhos dele. Se fizermos isso, se decidirmos tentar, tem que ser escondido. Totalmente. Ninguém pode saber. Nem a Marta, nem o Bento, nem ninguém. Tudo bem. Não podemos nos ver na frente dos outros. Não podemos conversar como se fôssemos próximos. Tudo tem que parecer normal. Eu entendo. E se em algum momento isso ficar perigoso, se alguém começar a desconfiar, a gente para. Na hora. Sebastião concordou, mesmo que o jeito dele mostrasse que não tinha certeza se conseguiria cumprir essa promessa. E agora? Perguntou ele. Aurora respirou fundo. Depois fez algo que nunca tinha feito. Tomou uma decisão sem pensar. Agora. Vem comigo. Aurora levou Sebastião para a casa dela. Andaram pelas ruas escuras do Riacho do Socorro com cuidado, separados por uns metros, como dois estranhos que por acaso iam para o mesmo lado. A vila dormia. Só os cachorros latiam de vez em quando longe dali. Quando chegaram na casa, Aurora abriu a porta do fundo, a que dava para o quintal largado, e Sebastião entrou atrás dela como uma sombra. Lá dentro, tudo era exatamente como Sebastião tinha imaginado. Grande, silencioso, cheio de móveis chiques que pareciam esperar gente que nunca chegaria. As paredes tinham quadros de mato, retratos de gente séria, espelhos com moldura de ouro velho. Tinha um piano na sala que devia estar sem ninguém tocar, cortinas pesadas que barravam qualquer luz de fora. Era uma casa bonita e triste ao mesmo tempo. Aurora acendeu uma lamparina de azeite e a luz fraca iluminou o rosto dela. Tinha tirado o chale, e agora estava ali, sem jeito, com o cabelo meio bagunçado e os olhos ainda molhados. Esta é a minha prisão, disse ela com um sorriso amargo. Bonita, não é? Sebastião olhou a sala, depois olhou para ela. Só é grande, mas não precisa ser uma prisão. Aurora sentou no sofá e escondeu o rosto com as mãos. Sebastião ficou de pé, sem saber se chegava perto ou dava espaço. Meu marido nunca esteve de verdade aqui, disse Aurora com voz baixa. Mesmo quando era vivo, era como um fantasma. Chegava tarde, saía cedo, falava pouco. Eu era mulher dele só no papel. Nesta casa, nesta vida. Sempre estive sozinha. Sebastião se ajoelhou na frente dela e pegou as mãos dela com carinho, tirando-as do rosto. Aurora olhou para ele com olhos cheios de dor. Não quero que você seja só outro fantasma na minha vida, sussurrou ela. Não vou ser. E então, finalmente, se beijaram. Foi um beijo lento, cheio de tudo o que tinham guardado por semanas. Não foi perfeito como em livro. Foi atrapalhado, urgente, desesperado. Foi o beijo de duas pessoas que tinham esquecido o que era ser tocado, ser querido, ser visto. Quando se soltaram, os dois estavam tremendo. Sebastião, começou Aurora, mas ele colocou um dedo nos lábios dela. Não fala nada. Não agora. Naquela noite ficaram juntos. Não só de corpo, embora isso também tenha acontecido com um carinho que não esperavam, com mãos que curavam tanto quanto acendiam. Ficaram juntos de verdade, dividindo silêncios, medos, pedaços de vidas que tiveram antes de se conhecerem. Sebastião contou das vilas por onde passou, dos serviços que fez, da solidão que o acompanhou como uma sombra. Aurora contou do casamento sem amor, das cobranças que nunca conseguiu cumprir, do peso de ser sempre a viúva de respeito. No amanhecer, Sebastião se vestiu com cuidado enquanto Aurora olhava da cama, enrolada em lençóis que cheiravam a alfazema e a segredo. Quando vamos nos ver de novo? Perguntou ela. Logo, vamos dar um jeito. Tenho medo. Eu também, confessou Sebastião. Mas menos que antes. Ele foi embora antes do sol sair,
saindo pela porta do fundo como um ladrão que roubava momentos em vez de coisas. Aurora ficou na cama, passando os dedos onde ele esteve, sentindo que pela primeira vez em anos a casa não estava totalmente vazia. Os dias que vieram foram os mais difíceis e os mais bonitos da vida da Aurora. Na frente dos outros, ela e Sebastião mantinham distância. Ele entrava no salão, pedia sua pinga, sentava na mesa do fundo. Ela atendia com a mesma educação de trabalho que atendia a todos. Não tinha olhadas demoradas, não tinha sorrisos de canto, não tinha nada que pudesse entregar. Mas no escondido, roubavam momentos como quem rouba ar debaixo d'água. Se encontravam na casa da Aurora altas horas da noite, quando a vila dormia e as ruas estavam vazias. Sebastião chegava sempre pela porta do fundo, sempre com cuidado, sempre sabendo que um erro só podia acabar com os dois. Falavam pouco nesses encontros. As palavras não faziam falta. Se entendiam com gestos, um abraço que durava mais que devia, um carinho que dizia "estou aqui", um beijo que tinha gosto de tchau e de promessa ao mesmo tempo. Aurora descobriu coisas do Sebastião que ninguém mais sabia. Que ele lia poesias escondido, que teve uma irmã que morreu quando eram crianças, que saiu de casa aos 15 anos fugindo de um pai bravo, que levava uma vida de andarilho não porque queria, mas por falta de opção, porque nunca tinha achado um lugar onde quisesse ficar. Até agora. Sebastião descobriu que Aurora pintava. Tinha tintas escondidas num armário do segundo andar, quadros tristes que nunca tinha mostrado para ninguém. Descobriu que ela cantava baixo quando achava que ninguém ouvia, que tinha uma cicatriz pequena no pulso esquerdo de quando tentou aprender a montar cavalo quando era menina e caiu. Que a cor preferida dela era azul escuro, como o céu antes de ficar preto de vez. Deram presentes pequenos um para o outro, coisas que ninguém notaria, mas que para eles valiam como declarações. Sebastião deu para ela uma pedra lisinha que achou no rio, polida por anos de água. Era redondinha e cabia na palma da mão. "Para você ter algo firme nos dias difíceis", disse ele. Aurora guardou no bolso do vestido e passava a mão nela toda vez que sentia o medo chegando. Aurora deu para ele um lenço bordado com o nome dele, coisa que ela mesma costurou nas noites sem sono. "Para você lembrar que tem alguém pensando em você", disse ela. Sebastião levava sempre no bolso de dentro da camisa, perto do peito, mas guardar um segredo em Vila Pequena era como tentar segurar água nas mãos. Por mais cuidado que tivessem, algo sempre escapava. Marta começou a notar coisas, pequenas diferenças. Aurora chegava no salão com olheiras, mas com um sorriso que não tinha faz anos. Sebastião deixava gorjetas maiores que o normal. O jeito que os dois evitavam ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo, como se a proximidade fosse perigosa. Uma tarde, Marta chegou perto da Aurora enquanto arrumavam as coisas no depósito. "Está tudo bem, dona Aurora?" A Aurora levantou o olhar assustada. "Sim, Marta. Por que a pergunta?" Marta ficou na dúvida, escolhendo as palavras. "A senhora parece diferente, mais leve, se me permite dizer. Como se um peso tivesse saído dos ombros." Aurora sentiu o coração pular. "Acho que o tempo bom ajuda", respondeu com um sorriso forçado. Marta concordou, mas os olhos dela diziam que não acreditava em nada. Também o Bento começou a olhar mais de perto. Uma noite, depois que Sebastião saiu do salão, chegou perto da Aurora enquanto ela limpava o balcão. "Esse peão criou raiz aqui", comentou num tom qualquer. "Achei que era dos que não param." Aurora continuou limpando sem levantar a cabeça. "Acho que achou serviço que chegue." "Ou algo mais que serviço", cutucou o Bento. Aurora olhou direto nos olhos dele. "Tem algo para dizer, Sr. Bento?" Bento sorriu, mas não era um sorriso de amigo. "Só que nesta vila os segredos são como fumaça. Por mais que tente esconder, sempre alguém sente o cheiro." E saiu, deixando Aurora com o pano na mão e o medo crescendo no peito como uma planta ruim. Naquela noite, quando Sebastião chegou na casa dela, a Aurora estava tremendo. "Estão de olho na gente", disse logo que ele entrou. Marta desconfia. Bento também. Sebastião abraçou ela com força. "Podemos ter mais cuidado." "Não sei se adianta", sussurrou ela contra o peito dele.
Talvez a gente devesse parar, antes que seja tarde demais. Sebastião se afastou para olhar nos olhos dela. É isso que você quer? Aurora demorou para responder. Por que não? Não era o que queria, mas o medo era mais forte que o desejo. Não sei o que eu quero, confessou por fim. Só sei que não posso perder você, mas também não posso perder todo o resto. Sebastião pegou o rosto dela entre as mãos, com um carinho que nem parecia das mãos dele tão calejadas. Então não paramos, mas vamos ser mais espertos, nos vemos menos, só quando tivermos certeza total. Aurora concordou, embora sentisse que aquilo era só adiar o problema, não resolver. Maio chegou com tempestades de raios que sacudiam o sertão. Aurora e Sebastião se viam cada vez menos. Às vezes passavam 2 semanas sem se encontrar no escondido. Ele trabalhava mais longe da vila, aceitando serviços em fazendas distantes que o mantinham fora por dias. Ela se jogava no trabalho do salão atendendo o povo, conferindo contas, evitando pensar na falta que ele fazia. Mas eles escreviam. Bilhetes curtos, escondidos em lugares que ninguém imaginava. Sebastião deixava papéis dobrados no livro de contas do salão, entre páginas que só Aurora mexia. Ela deixava respostas na estrebaria, escondidas na parte dos arreios do cavalo do Sebastião. Não eram cartas de amor de livro, eram pedaços. Hoje vi um pôr do sol que me lembrou a cor do seu vestido. S. O salão está cheio, mas continua vazio sem você. A. Lembra da pedra que te dei? Achei outra. Guardo para você. S. Esta noite, sonhei que a gente andava junto na luz do dia, sem medo. A. Uma tarde de junho, enquanto Aurora estava sozinha no quarto, resolveu escrever uma carta diferente. Uma carta que nunca ia mandar. Sentou na mesa, pegou papel e tinta e deixou as palavras saírem sem freio. Sebastião, às vezes me pergunto se isso que sentimos é amor ou só 2 solidões que se acharam. Depois vejo você e sei que é amor, porque o amor dói desse jeito, bonito e terrível ao mesmo tempo. Tenho 42 anos e sinto que joguei fora metade da vida sendo quem os outros queriam. Com você descobri quem eu podia ter sido. Com você eu me deixo ser fraca, errada, humana. Mas o medo me acaba. Medo de nos descobrirem. Medo de você cansar de se esconder. Medo de um dia você acordar e ver que eu mereço algo melhor que uma viúva presa numa vila que vive do passado. Se a gente pudesse ir embora, se pudesse só sumir e começar de novo num lugar onde ninguém sabe nossos nomes, você iria? Ou estou pedindo demais? Não precisa responder. Esta carta nunca vai chegar em suas mãos. Escrevo só para tirar do peito o que não tenho coragem de dizer alto. Tua, embora o mundo diga que não posso ser, A. Aurora dobrou a carta com cuidado e guardou numa caixa de madeira que escondia embaixo da cama, junto com os bilhetes que Sebastião mandou e a pedra lisa do rio. Naquela noite, Sebastião apareceu de surpresa. Tinha chovido e ele chegou molhado, com o cabelo grudado na testa e a camisa colada no corpo. Não conseguia esperar mais, disse só. Aurora deixou ele entrar, deu toalhas, fez café quente. Sentaram perto do fogão, ouvindo a chuva bater nas janelas. Senti sua falta, sussurrou ela, e eu a sua. Sebastião tirou algo do bolso. Era um colar simples, de correntinha fina e um pingente de estrela. Comprei na vila vizinha. Ninguém aqui vai ver. Mas você vai saber que está usando. Aurora estendeu a mão, e Sebastião colocou o colar na palma dela. Era leve, simples, mas para ela valia como uma jura. É lindo. Como você. Aurora começou a chorar. Chorou por tudo que não podiam ter, por tudo que arriscavam, pela beleza triste de amar escondido. Sebastião abraçou ela até parar de tremer. Quero que saiba uma coisa, disse ele com voz firme. Se um dia você decidir que quer ir embora daqui para onde for, longe do Riacho do Socorro, longe do sobrenome Albuquerque, longe de tudo, eu vou com você, sem pensar 2 vezes. Aurora levantou o olhar surpresa. Você fala sério? Com toda certeza. Mas este lugar, o seu serviço, não valem nada sem você. Foi a jura de amor mais clara que Sebastião já deu.
Não foi te amo com todas as letras. Foi melhor. Foi de verdade. Aurora mexeu no colar com os dedos, sentindo o metal frio na pele. Não sei se sou corajosa o bastante para ir embora. Não precisa decidir agora, disse Sebastião. Só quero que saiba que a escolha existe, que você não está presa, que tem uma saída se você quiser. Naquela noite dormiram abraçados, ouvindo a chuva, imaginando vidas que podiam viver longe dali. Vidas onde podiam andar juntos no sol sem medo, onde ela não seria a viúva Albuquerque e ele não seria o peão de fora. Onde podiam ser só Aurora e Sebastião, duas pessoas que se acharam no meio do sertão e decidiram não soltar mais. Mas a manhã chegou, como sempre, com a vida real. Junho trouxe não só um calor de rachar, mas também uma visita que ninguém esperava. Eulália chegou ao Riacho do Socorro numa carruagem chique, vestida com roupas finas e com sua criada. Era a melhor amiga da Aurora desde moça, uma mulher da sociedade de São Paulo que visitava a vila de vez em quando para ver como estava sua querida amiga. Na verdade, Eulália era mais difícil que isso. Tinha uma língua afiada escondida atrás de palavras doces, um jeito danado de sacar segredos e uma curiosidade que a tornava perigosa. Chegou no salão numa terça à tarde, quando o sol estava bem alto e o ar tremia de calor. "Aurora!" gritou com uma alegria de mentira, abrindo os braços para um abraço. "Quanto tempo sem te ver, querida!" Aurora recebeu o abraço com o rosto travado. "Eulália, que surpresa!" "Surpresa? Escrevi faz um mês avisando que vinha." Aurora não tinha recebido carta nenhuma, mas não falou nada. Eulália tinha o costume de inventar o que era bom para ela. Sentaram numa mesa de canto do salão, com café e bolinhos que a Marta tinha feito. Eulália olhava tudo com jeito de quem critica. O enfeite, os fregueses que entravam e saíam, o estado dos móveis. "O lugar parece bom", disse por fim. "Mas talvez pudesse trocar as cortinas. Essas parecem um pouco velhas. Estão boas assim." Eulália deu um gole no café, olhando a Aurora por cima da xícara. "E você, querida, parece diferente." "Diferente como?" "Não sei dizer bem, mais leve, como se tivesse um segredo." Aurora sentiu o estômago dar um nó. "Não tenho segredo nenhum. Só tenho trabalhado muito." Eulália deixou a xícara no pires com um barulhinho. "E a sua vida? Algum pretendente? Você está viúva faz 4 anos, Aurora. Está na hora de pensar em casar de novo." "Não estou interessada em ninguém." "Não? Porque eu podia te apresentar uns senhores de São Paulo, homens de respeito com terras que podiam..." "Não, Eulália. Obrigada, mas não." Eulália encostou na cadeira, estudando a Aurora, como quem olha um quebra-cabeça. "Tudo bem. Só quero o seu bem, você sabe." Mas o jeito da voz dizia outra coisa, dizia: "Sei que você esconde algo e vou descobrir." Eulália ficou na vila por 2 semanas, instalada no quarto de visitas da casa da Aurora. Foi um pesadelo. Olhava tudo. Fazia perguntas sobre quem trabalhava no salão, sobre os fregueses de sempre, sobre onde a Aurora ia. E embora as perguntas parecessem bobas, a Aurora sabia que ela procurava um furo na história. Sebastião, por seu lado, sumiu. Não entrava no salão quando a Eulália estava lá. Evitava cruzar com a Aurora na rua. Não deixava bilhete. Parecia que tinha ido embora da vila. Mas uma noite, quando a Aurora saiu para andar sozinha para fugir do sufoco da Eulália, achou ele esperando no beco atrás do salão. "Você está bem?" perguntou Sebastião baixo. "Não. Eulália é chata demais. Acho que ela desconfia de algo." "Da gente?" "Não sei. Mas ela está procurando sarna para se coçar. E se continuar procurando, vai achar." Sebastião pegou na mão dela por um segundo, um jeito rápido que ninguém viu. "Podemos esperar, ela logo vai embora." "E se não for? E se resolver ficar mais tempo? E se falar com a Marta ou com o Bento? Então teremos mais cuidado." Como sempre. Mas a voz do Sebastião não estava tão firme quanto antes. No dia antes da Eulália finalmente ir embora, ela inventou um lanche no salão. Convidou as mulheres de respeito da vila, as mulheres dos donos de loja, umas professoras, a dona da loja de tecidos.
Marta também foi convidada. Aurora não teve jeito senão ir. A conversa era boba no começo. O tempo, a roça, fofocas de casamentos e partos. Mas aí a Eulália, com aquele sorriso doce e ruim, fez a pergunta que a Aurora estava com medo. Aurora, querida, tem alguém especial na sua vida? Alguém que te faça sorrir desse jeito que você tem sorrido ultimamente? O silêncio caiu na mesa como um baque. Todos os olhos viraram para a Aurora. Marta parou de respirar por um segundo. Aurora aguentou o olhar da Eulália sem piscar. Não tem ninguém, Eulália. Minha vida é o salão e nada mais. Tem certeza? Porque a Marta me comentou que você tem andado diferente esses dias. Aurora olhou para a Marta, que ficou branca, e olhou para o colo. Marta se enganou. Não mudou nada na minha vida. Eulália entortou a cabeça como se estivesse chateada. Que pena. Esperava que tivesse achado algo, ou alguém, que te fizesse feliz. Você merece depois de tudo que passou. Mas o jeito que ela falou, meio com pena e meio acusando, deixou claro que não acreditou em nada do que a Aurora disse. Quando a Eulália finalmente foi embora no dia seguinte, a Aurora sentiu que podia respirar de novo. Mas algo tinha mudado. Marta olhava para ela com olhos mais espertos. Bento sorria mais quando o Sebastião entrava no salão. A vila toda parecia estar esperando a bomba estourar. Naquela noite, quando Sebastião chegou na casa dela, Aurora estava acabada. Não dá para continuar assim, disse ela, andando de um lado para o outro na sala. Eulália quase descobriu tudo, e a Marta desconfia. E o Bento também. Quanto tempo mais até alguém ver a gente? Até tudo cair? Sebastião estava sentado no sofá, olhando sério para ela. Então fazemos o que a gente disse. Vamos embora. A Aurora parou na hora. O quê? Vamos embora do Riacho do Socorro, longe, para o Mato Grosso, para o sul, para onde você quiser. Começamos de novo. Sebastião, eu não posso só... Por que não? Interrompeu ele, levantando. O que te prende aqui? O salão? Você vende. O nome é Albuquerque. Você troca. A casa? É só uma casa. O povo, quem te ama vai continuar amando onde você estiver. E quem te julga, por que você liga para a opinião deles? Aurora sentiu as lágrimas queimando. Tenho medo, Sebastião. Medo de largar tudo. Medo de que se a gente for se arriscar tudo, você veja que eu não valho o esforço. Sebastião deu 2 passos e segurou ela pelos ombros. Escuta bem, Aurora Albuquerque. Você vale a pena. Vale cada risco, cada perda, cada segundo de medo. Passei minha vida toda sem achar motivo para ficar em lugar nenhum. E você? Você é o primeiro e único motivo que já tive. Então, se você me disser que não está pronta para ir, eu espero. Espero o tempo que precisar. Mas não duvide nem por um segundo que você vale o esforço. Aurora chorou nos braços dele, e foi um choro que limpou, como se soltasse anos de dor. Não sei o que fazer, sussurrou. Não precisa decidir hoje, mas pensa nisso. Por favor. E Aurora prometeu que pensaria. Julho chegou com uma seca braba. O riozinho que passava pelo Riacho do Socorro virou um fio de água barrenta. As plantações secaram. O povo falava baixo sobre sinal ruim, sobre castigo de Deus, sobre fim do mundo. Aurora sentia que a seca era igual à sua vida. Algo que já correu solto agora estava secando, morrendo aos poucos. Ela e Sebastião continuavam se vendo, mas cada encontro era cheio de desespero. Se abraçavam como se fosse a última vez. Se beijavam como se o mundo estivesse acabando. E talvez de um jeito estivesse mesmo. Uma noite no meio de julho, Aurora pegou o colar que o Sebastião deu e colocou no pescoço pela primeira vez. Tinha guardado escondido por semanas, sem coragem de usar. Mas naquela noite decidiu que precisava sentir algo de verdade. Algo que lembrasse que o que sentiam era real. Olhou no espelho. O colar brilhava na pele dela, a estrelinha reluzindo na luz da lamparina. Ficava bom. Parecia que era dela mesmo. Resolveu usar por baixo da roupa, escondido, onde ninguém via, mas ela sentia. No dia seguinte, atendendo no salão, Marta chegou perto com a cara séria. Dona Aurora, posso falar com a senhora no particular?
O coração da Aurora deu um pulo, mas ela se segurou. Claro, Marta. Subiram para a salinha do segundo andar. Marta fechou a porta com cuidado e ficou de pé, mexendo nas mãos. Não sei como dizer isso sem faltar com o respeito, então vou falar direto. Sei que tem algo entre a senhora e o senhor Sebastião. Aurora sentiu que ia cair. Marta, não estou julgando a senhora. De verdade. Só preciso que a senhora saiba que se eu notei, outros vão notar também. E quando isso acontecer, a coisa vai ficar feia. Para os dois. Aurora sentou devagar na cadeira, sentindo que as pernas não aguentavam. O que você viu? Marta suspirou. Coisas pequenas. O jeito que a senhora não olha para ele quando ele está perto. O jeito que ele evita ficar no mesmo lugar que a senhora. O jeito que os dois parecem mais felizes e mais tristes ao mesmo tempo. E faz 2 noites vi ele saindo da sua casa no clarear do dia. Aurora fechou os olhos. Tudo tinha acabado. Tudo tinha caído. Você vai contar para alguém? Marta se ajoelhou na frente dela e pegou as mãos dela. Não. Nunca. A senhora sempre foi boa comigo. Me tratou com respeito quando outros não trataram. Não vou trair a senhora, mas preciso que entenda que isso não pode continuar assim. Cedo ou tarde, outro vai ver. E esse outro talvez não seja tão fiel quanto eu. Aurora abriu os olhos e olhou para a Marta com gratidão e desespero. O que eu devo fazer? Marta apertou as mãos dela. Essa é uma decisão que só a senhora pode tomar. Mas se quer saber o que eu acho que a senhora devia ser feliz, mesmo que tenha que deixar tudo para trás. Naquela noite, Aurora contou para o Sebastião sobre a conversa com a Marta. Temos que decidir, disse ela. Não dá mais para enrolar. Sebastião concordou. Estava esperando por isso. Então vamos decidir agora. Juntos, sentaram no terreiro atrás da casa da Aurora, debaixo de um céu cheio de estrelas que pareciam mais brilhantes por causa da seca. Se a gente for embora, começou Aurora devagar. Eu perco o salão, a casa, tudo o que fiz aqui. Mas ganha a liberdade, disse Sebastião, e me ganha. Se eu ficar, mantenho as coisas, mas perco você, e me perco também. A escolha é sua, Aurora, eu já escolhi. Estou com você, vá para onde for, mas não vou te obrigar. Aurora mexeu no colar por baixo do vestido, sentindo a estrela no peito. Minha vida toda fiz o que esperavam de mim. Casei com quem a família quis. Cuidei do negócio como me mandaram. Vivi como viúva de respeito porque era o certo. E estou cansada, Sebastião. Estou tão cansada de ser quem os outros querem. Sebastião pegou na mão dela. Então deixa de ser. Aurora respirou fundo. Era como estar na beira de um buraco, olhando para baixo, sabendo que pular ia destruir a vida que ela tinha, mas também ia fazer ela voar para algo novo. Preciso de tempo. Não muito. Só uns dias para ajeitar tudo, para vender o salão, fechar as contas, me despedir do que foi minha vida. Isso quer dizer que sim? Que você vem comigo? Aurora olhou nos olhos dele, e neles viu tudo o que podia ter. Amor, companhia, liberdade, uma vida do jeito dela. Sim, sussurrou, vou com você. Sebastião beijou ela com uma força que tirou o ar, e pela primeira vez em meses, Aurora sentiu o medo sumir, trocado por algo melhor. Esperança. Os dias que vieram foram uma bagunça de sentimentos. Aurora começou a ajeitar tudo escondido. Falou com um advogado da cidade vizinha para começar a venda do Viúva de Prata. Não era algo rápido, mas queria deixar tudo certo. Começou a arrumar suas coisas que mais gostava. Os quadros que pintou, os bilhetes do Sebastião, o colar, uns vestidos, fotos da família. O resto podia ficar. Sebastião, do lado dele, vendeu o cavalo dele e comprou 2 novos, mais fortes, bons para a viagem comprida. Preparou comida, guardou cada centavo que ganhava. Planejavam ir embora no fim de agosto, antes de as chuvas começarem. Mas aí chegou o Ano Novo. Não o de janeiro, mas o Ano Novo que alguns ali da região celebravam em julho. Teve uma festinha no salão, nada tão grande quanto a de março. Mas o povo se juntou, bebeu e riu. Sebastião e Aurora trocaram presentes no escondido naquela noite.
Sebastião deu para ela um livro de versos que comprou de um viajante. Era um livro velho, com páginas amareladas, mas os versos falavam de amor, de viagens, de liberdade. Para você ler no caminho, disse ele. Aurora deu para ele um cachecol de lã escura que ela mesma teceu nas noites sem sono. Era grosso, macio, bom para as noites frias que ela sabia que viriam. Para você não esquecer que tem quem cuida de você, disse ela. Se olharam e não precisaram falar mais nada. Mas naquela noite, enquanto a festa rolava lá embaixo, Eulália apareceu de novo. Não avisou. Só chegou chique como sempre com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Aurora, querida, que coincidência. Estava passando e resolvi dar um oi. Aurora sentiu o pânico, mas se segurou. Eulália. Que surpresa. Eulália entrou no salão olhando tudo com aquele jeito de gavião que a Aurora tinha tanto medo. E aí, na hora errada, Sebastião entrou pela porta da frente. Os olhos dele se cruzaram por um milésimo de segundo antes de desviarem. Mas foi o bastante. Eulália viu. A Aurora viu como a amiga seguiu o Sebastião com o olhar enquanto ele ia para sua mesa de sempre. Viu o rosto da Eulália mudar um pouco, como quem resolve um problema. Interessante, disse Eulália. Quem é esse homem? Um freguês de sempre. Sebastião Rocha, trabalha na vila. Eulália deu um gole no vinho sem tirar o olho do Sebastião. E faz tempo que está aqui? Uns meses. Entendi. O resto da noite foi um martírio. Eulália não parou de olhar. Cada vez que Sebastião se mexia, ela olhava. Toda vez que Aurora falava com alguém, Eulália estava ali, ouvindo, matutando. Por fim, quando a festa acabou e os últimos foram embora, Eulália ficou. Sentou no salão vazio com a Aurora, com um jeito de quem está achando graça e ameaçando ao mesmo tempo. Então, disse Eulália, mexendo na taça, faz quanto tempo que você está de rolo com ele? Aurora sentiu o coração parar. Não sei do que você está falando. Ah, faça o favor, Aurora. Não venha com essa cara de santa. É aquele peão, não é? Sebastião Rocha. Vi como você olha para ele. E como ele olha para você. Aurora apertou os punhos debaixo da mesa. Não tem nada entre nós. Eulália deu uma risada curta, sem vontade. Está bem, se quer negar, negue. Mas nós duas sabemos a verdade. E quero que saiba uma coisa. Estou decepcionada. Achei que você era mais esperta. Achei que entendia o seu lugar nesta vila. Mas vejo que o desejo te cegou. Eulália, por favor, você sabe o que vai acontecer se isso virar fofoca? Continuou Eulália sem deixar ela falar. Você perde o salão. Perde o respeito de todo mundo. Vai ser o maior escândalo. E esse homem, esse peão sem eira nem beira, vai ser corrido da vila ou coisa pior, é isso que você quer? Aurora sentiu lágrimas de raiva e tristeza nos olhos. Não é você que decide, Eulália. Ah, mas eu poderia decidir. Eulália chegou para a frente. Eu podia contar para a vila toda o que eu vi. Podia acabar com tudo em um segundo. Mas não vou fazer isso. Se você prometer acabar com isso. Agora. Já. Aurora olhou bem para ela, sentindo a raiva tomando o lugar do medo. E se eu não fizer? Eulália sorriu, mas um sorriso frio. Então eu vou ter que proteger a sua honra por você, mesmo que tenha que acabar com o homem que você escolheu. Levantou, arrumou o vestido e foi para a porta. Antes de sair, virou uma última vez. Você tem uma semana, Aurora. Uma semana para acabar com isso direito. Depois disso, eu tomo as minhas providências. E foi embora, deixando Aurora tremendo no meio do salão vazio. Quando Sebastião chegou mais tarde, Aurora contou tudo. Ela desabou nos braços dele, chorando, dizendo que não sabia o que fazer, que a Eulália descobriu tudo, que a casa ia cair. Então a gente vai agora, disse Sebastião firme. Esta noite. Não vamos esperar ela fazer o que disse. Esta noite? Mas não tenho tudo pronto, o salão... Que se dane o salão. Sebastião pegou ela pelos ombros. Aurora, me escuta. Nada disso importa. O que importa é a gente estar junto e bem. Podemos ir agora, antes do sol sair. Ninguém vai ver. Ninguém vai seguir. Aurora olhou para ele através das lágrimas. E naquele momento decidiu de vez. Está bem, vamos esta noite, trabalharam rápido.
Aurora pegou só o que era preciso. Roupa, o dinheiro que guardou, as coisas de valor sentimental. Sebastião ajeitou os cavalos, conferiu a comida. Se mexiam em silêncio, sabendo que cada minuto valia ouro. Quando tudo ficou pronto, Aurora escreveu um bilhete rápido para a Marta, explicando que resolveu ir embora, que ia vender o salão por carta através do advogado, que a Marta podia continuar trabalhando se o novo dono quisesse. Deixou o bilhete na mesa junto com uma boa quantia em dinheiro. Depois desceu as escadas pela última vez, apagou as lamparinas do salão e trancou a porta. Sebastião esperava com os cavalos. A lua cheia clareava a rua vazia. "Pronta?" perguntou ele. Aurora olhou para trás uma última vez. Olhou o salão que cuidou por anos, a casa onde viveu sozinha, a vila que a julgou e a protegeu ao mesmo tempo. Depois virou para o Sebastião e sorriu. Pronta. Montaram em silêncio e começaram a andar. Primeiro devagar, depois mais rápido, saindo do riacho do Socorro enquanto a noite cobria os dois. Andaram por horas sem parar, para ficar bem longe da vila. O mato ia mudando aos poucos. O sertão vermelho dava lugar a morros de pedra, depois a vales mais verdes. Quando o sol começou a sair, pintando o céu de laranja e rosa, finalmente pararam perto de um riacho. Os cavalos beberam água, enquanto Sebastião e Aurora sentavam numa pedra, mortos de cansaço, mas estranhamente felizes. "A gente conseguiu", sussurrou Aurora, quase sem acreditar. "A gente conseguiu de verdade." Sebastião abraçou ela, puxando para perto. "É, conseguimos." Aurora tirou o colar debaixo do vestido, onde ficava escondido. Pela primeira vez estava à mostra, brilhando na luz do amanhecer. "Não preciso mais esconder." "Não precisa mais esconder nada." Ficaram ali enquanto o sol terminava de sair, vendo a luz mudar tudo, vendo como tudo ficava novo. Os dias que vieram foram os mais duros de corpo, mas os mais livres de alma. Viajavam de vila em vila, sempre para o oeste. Dormiam debaixo das estrelas ou em pensões simples. Comiam o que achavam ou o que dava para comprar. Mas eram felizes. Pela primeira vez na vida, eram felizes de verdade. Aurora aprendeu a montar melhor, a fazer fogo, a viver com pouco. Sebastião aprendeu a rir mais, a falar mais, a deixar que alguém cuidasse dele tanto quanto ele cuidava dela. Uma noite, acampados perto de uma lagoa calma, Aurora leu alto do livro de versos que o Sebastião deu. A voz dela subia no ar da noite como música. "Você acha que a Eulália fez o que disse?" perguntou ela depois de fechar o livro. "Deve ter feito, mas não importa mais. Estamos longe. Estamos bem. E se procurarem a gente?" Sebastião olhou para ela com aqueles olhos que ela já conhecia tão bem. "Que procurem, não vão achar. E mesmo que achassem, a gente não volta." Aurora concordou. Sabia que ele tinha razão. Não tinha mais volta. E ela não queria. Passaram semanas viajando. Chegaram em cidades pequenas onde ninguém sabia quem eram, onde eram só Sebastião e Aurora. Mais um casal tentando a vida. Num lugar chamado Riacho de Prata, Sebastião achou serviço numa fazenda. O dono precisava de ajuda e não perguntou do passado. Aurora começou a ensinar as crianças da vila a ler, algo que sempre quis, mas nunca pôde fazer no Riacho do Socorro. Alugaram uma casinha na beira da vila. Não era grande nem luxuosa, mas era deles. Tinha 2 quartos, uma cozinha simples, um alpendre onde podiam sentar para ver o sol se pôr. Pela primeira vez, Aurora não se sentia sozinha na própria casa. Pela primeira vez, Sebastião sentia que tinha um lugar no mundo. Uma tarde de setembro, enquanto penduravam cortinas na sala, Aurora parou e olhou para o Sebastião com um jeito doce. "Você está feliz?" Sebastião deixou o martelo e chegou perto dela. "Mais do que eu achei que dava para ser. E você?" "Sim, com medo às vezes porque tudo é novo. Mas feliz, feliz de verdade." Se beijaram no meio das caixas e cortinas e foi tudo perfeito do jeito que era. Os meses passaram. O inverno chegou de leve naquela parte. Aurora e Sebastião criaram seu jeito. Tomavam café juntos toda manhã. Andavam pela vila ao entardecer, liam um para o outro antes de dormir. Aurora pintava de novo, agora sem se esconder. Seus quadros
enfeitavam as paredes da casa. Sebastião fez para ela um suporte de madeira de presente de Natal. Ela teceu uma coberta grossa para a cama, uma coberta que ia esquentar os dois nos invernos que viriam. Fizeram amigos na vila, gente simples que não perguntava muito. Um casal de velhinhos que morava do lado e dividia as verduras da horta. Uma família nova com 3 crianças que de vez em quando vinham visitar. Era uma vida simples, mas era a vida deles, e isso valia mais do que tudo que tiveram no Riacho do Socorro. A primavera chegou com flores do mato, que cobriam os morros como tapetes coloridos. Uma tarde de abril, um ano depois de terem saído do Riacho do Socorro, Aurora estava pintando no alpendre quando viu o Sebastião vindo para casa com algo nas mãos. "Tenho uma coisa para você", disse ele sorrindo do jeito que sempre fazia ela sorrir também. Era uma carta. Ou melhor, umas cartas amarradas com um barbante. "De quem?", perguntou Aurora sem entender. "Da Marta." Aurora abriu a primeira carta com a mão tremendo. Era curta, mas carinhosa. "Querida Dona Aurora, embora eu ache que não usa mais esse nome, espero que esta carta te encontre bem. O salão foi vendido faz meses para um homem de fora. Trabalho para ele agora e ele me trata bem. Queria que a senhora soubesse que a Eulália fez o que disse. Contou para a vila toda da senhora e do senhor Sebastião. Foi um falatório danado, como era de se esperar. Mas também teve outra coisa. Algumas pessoas, as que gostavam da senhora de verdade, disseram que a senhora merecia ser feliz. Disseram que a senhora já tinha dado muito para esta vila e que tinha o direito de viver sua vida. Não sei onde a senhora está, nem o que está fazendo, mas espero que esteja feliz. Espero que tenha achado o que procurava. Com carinho, Marta." Aurora chorou lendo as outras cartas. Tinha uma do Bento, que até pareceu legal, desejando sorte. Tinha um bilhete curto do dono da estrebaria, dizendo que o Sebastião foi bom trabalhador e bom homem. Mas a última carta era diferente. Era da Eulália. "Aurora, confesso que errei. Tentei te segurar no que achei que era o certo, mas agora vejo que você sabia melhor o que precisava. Não espero que me perdoe. Só quero que saiba que, apesar de tudo, desejo que seja feliz. E..." Aurora dobrou as cartas com cuidado e guardou na caixa das suas coisas queridas. Os bilhetes do Sebastião, a pedra lisa do rio, o livro de versos. Naquela noite, sentados no alpendre debaixo do céu estrelado, Sebastião e Aurora falaram do passado, do Riacho do Socorro, do povo que ficou para trás. "Você sente falta de algo de lá?", perguntou Sebastião. Aurora pensou um pouco. "Sinto falta de conhecer tudo, cada rua, cada rosto. Mas não sinto falta da pessoa que eu era lá. Aquela Aurora estava presa, vivendo para os outros. Esta Aurora..." Mexeu no colar no pescoço. "Esta Aurora é livre." Sebastião pegou a mão dela e deu um beijo. "E bonita, e corajosa, e minha. Tua", disse ela, "e você é meu." Ficaram em silêncio, olhando as estrelas. Aurora pensou em tudo que passaram. Pensou no medo que tiveram, nos riscos, nas vidas que deixaram. E pensou no que ganharam. Amor sem precisar esconder. Uma vida do jeito deles, a liberdade de serem quem são. "Sebastião", disse ela baixo, "quando você me deu este colar, disse que a estrela era um sinal." "O que era?" Sebastião sorriu. "Esperança. Uma luz no escuro. Algo que você vê mesmo na noite mais preta e que te lembra que o escuro não dura para sempre." Aurora sentiu lágrimas quentes, mas agora de alegria. "Obrigada por ser a minha estrela, e você a minha." Se beijaram debaixo do céu da noite, com o barulho dos grilos e o vento nas árvores. Não eram mais a viúva de respeito e o peão sozinho. Eram só 2 almas que se acharam no sertão e decidiram andar juntas para a luz. Dias depois, Aurora pintou um quadro que colocou na sala. Era um céu de noite com muita estrela. E no meio, brilhando mais que todas, uma estrela só brilhava em dourado. Embaixo, com letra caprichada, escreveu: "Novo começo, Riacho de Prata, 1888. Porque era isso mesmo que tinham vivido. Um novo começo. Uma segunda chance de serem quem eram de verdade. Sem máscara, sem corrente, sem medo.
E toda noite, quando sentavam no alpendre para ver as estrelas, lembravam que escolheram a coragem em vez do medo, o amor em vez da segurança, a vida em vez de só existir. E essa escolha, por mais difícil que tenha sido, libertou os dois.